posso descansar, mesmo em meio à dor. Eu não vou te negar. Cante comigo. Sei que és fiel, sei que és fiel, sei que és por mim, que não falhará. Jamais não falhará, não falhará. Jamais. Aleluia. Soberano eterno Deus, Pai amado, querido, maravilhoso Deus, Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui, Pai, diante de Ti, Pai, nesta manhã, para Te agradecer, meu Deus, por mais um dia. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor está presente, Pai, neste momento. Deus Todo-Poderoso, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, venha derramar da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, venha se fazer presente, Pai, em nossas vidas, em nosso meio, nos fortalecendo, nos renovando, Pai, nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, te agradecendo, meu Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai amado, Pai querido, venha abençoando o dia de cada um, Senhor, nesta manhã, Senhor. Apresenta a vida do Teu servo nesta manhã, Pai, nas Tuas mãos, a minha vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, graça nós te damos, Senhor, e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Shalom a todos, meus irmãos, a paz do Mestre Yeshua, tudo bom com vocês? E hoje estamos aqui em mais um vídeo do canal A Verdade de Jesus, para aprendermos da palavra de Deus, né, acerca das astutas ciladas do diabo que ele arma na nossa vida para cairmos. E hoje a gente tem uma convidada especial para colaborar nesse vídeo de hoje, que é a pastora Ivanilda. Diga uma saudação para o pessoal que está nos assistindo. Eu também vou cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Amém. E ela está aqui, né, para contribuir com esse vídeo. E já vamos para o tema do vídeo de hoje, que é Dia dos Namorados, uma data pagã. E pastora Ivanilda, ela é a minha noiva, né? E nada melhor do que a gente falar sobre o Dia dos Namorados juntos, né? Para você, o que você pensa sobre o Dia dos Namorados? Hoje eu penso diferente, porque quando a gente conserva Deus, a gente pensa que Dia dos Namorados é ganhar presente, é ficar junto, ficar se abraçando, ter um encontro maravilhoso, né? Quando a gente não conhece a palavra de Deus. Mas hoje, como a gente conhece a palavra, nós sabemos que não é nada disso, né? Nós sabemos que o Dia dos Namorados como é que eu posso dizer? Não existe, né? Porque para se amar, para ficar junto, ou você amar uma pessoa, para ganhar presentes, não precisa ser um dia como esse, não. Quando a gente se ama e a gente se gosta, todo dia de dar presente. É isso que eu entendo. Então vamos aprofundar ainda mais acerca de onde surgiu esse famoso Dia dos Namorados. Então, meus irmãos, para vocês que não sabem, também para a pastora, né, o Dia dos Namorados vem de uma festividade pagã lá dos romanos. Cerca do século III a.C., eles já celebravam essa festividade, que se chama Lupercalia. E essa festividade era uma festividade que era para concluir o ano, né? Era uma festividade para se finalizar o ano. Como hoje em dia o povo finaliza o ano com o Natal, né? Naquele ano, naquele mesmo período ali, era da mesma forma. Só que a Lupercalia, como toda festa romana, pagã e idólatra, né, tinha muita promiscuidade, imoralidade sexual, e eles acreditavam que essa festividade era para espantar os espíritos malignos, que servia para uma purificação, para entrar num novo ano de uma forma purificada, além de eles acreditar que liberava a saúde para eles. E as mulheres que estavam estéreis, né, que não davam filhos, eles acreditavam que através dessa festividade, dessa celebração, elas começariam a gerar filhos. E não para por aí. Durante essa festividade, o que era que eles faziam? Sabia, pastora, que eles pegavam, matavam 2 bodes, sacrificavam 2 bodes e um cachorro, para fazer ali um sacrifício
E dessa pele desses animais, eles pegavam e se vestiam para representar o falso deus deles, que se chama Fauno Lupercus, né? Eles se vestiam e dessa forma eles ainda tiravam uma tira de couro e saíam chicoteando o povo na cidade. Eles saíam chicoteando o povo na cidade com essas tiras, e as mulheres que eram chicoteadas por eles, elas acreditavam que através daquilo elas começariam a gerar filhos, aquelas que forem estéreis, né? E assim gerava toda a purificação na cidade. Então é uma forma idólatra, né? Muito supersticiosa que eles acreditavam, porque a gente sabe, né, que isso é totalmente superstição e idolatria. Porque Deus não tem falando isso na Bíblia, Ele não quer de nós isso. E além disso, pastora, essa festividade ela se chamava Februa, antes de se chamar Lupercalia. Porque Februa, ela significa, uma palavra que significa purificação, né? E eles celebravam essa festividade no dia 15 de fevereiro. Aí você me pergunta, como assim era uma festa para finalizar o ano se celebrava em fevereiro? É porque naquele tempo, realmente, o ano ele terminava em fevereiro e ele começava em março, né? Então, quando veio o calendário gregoriano, eles mudaram isso. E aí, dezembro, que era o mês 10, passou a ser o mês 12, né? Então, veio tudo isso. Então, para que você possa ver, e os irmãos também, o nome fevereiro, que deu o nome ao nosso mês, ele vem do latim februaris, né? E deriva de Februs, que é o nome de uma divindade de purificação que eles acreditavam naquele tempo, e por causa dessa divindade eles colocaram o nome desse mês, né, de fevereiro, que é em homenagem a essa divindade. E você já pode ver, né, que nosso calendário ele é repleto de paganismo, porque janeiro, fevereiro, março, maio, todos esses nomes vêm de divindades pagãs. E essas festas, além de ser pagãs, ainda eram festas abomináveis ao Criador, porque só tinha promiscuidade, depravação moral e imoralidade, para que você pudesse saber de tão grande, terrível pecado que eles cometiam nesse tempo, que eles tinham que fazer sexo durante toda a festa, sem parar. Então, para que você possa ver quão a depravação moral era naquele tempo. E aí só foi o princípio mesmo da festa do Dia dos Namorados. Aí quando foi no 3º século depois de Cristo, o imperador Cláudio II, ele definiu um decreto que os soldados daquele tempo não poderiam se casar. Porque os soldados casados, eles tinham mais dificuldade de ir para a guerra. Eles eram apegados à sua família. Então ele decretou isso para que os soldados não se casassem. E o que foi que aconteceu? Um bispo católico, da Igreja Católica, né, naquele período, chamado Valentim, ele definiu e continuou a casar os soldados nas escondidas. E o que aconteceu? Ele foi pego. E quando ele foi pego, ele foi preso. E ele foi condenado à morte. Só que antes dele ser condenado à morte, antes de chegar até a sua sentença, ele passou um período de tempo preso, né? E as pessoas, sabendo daquilo, mandavam cartas para ele, defendendo o amor, defendendo o casamento. E ali ele estava sendo como se fosse um símbolo do amor, né, para aquele povo, por causa que ele deu a sua vida para defender o casamento. E ali, naquele período de tempo, foi daí que surgiu, né, esse costume que as pessoas têm de mandar carta, mandar mensagem de amor, né, para os outros. E não só isso, né, o próprio bispo, enquanto ele estava preso ali, ele acabou se apaixonando por a filha do carcereiro. E ela era cega. E milagrosamente, ela acabou sendo curada da sua cegueira, né? E quando estava prestes ali dele já ir para a morte, para cumprir a sua sentença, ele deixou uma carta para ela. E estava escrito assim: do seu Valentim. Então, acabou nessa trágica história, né? Como um Marte, porque ele defendeu o amor, defendeu o casamento, né? E aí, o que foi que aconteceu depois? No ano de 494, o Papa Gelásio I, ele decide proibir
de vez essa festa pagã da Lupercalia. Mas você acha que foi apenas para o bem da população? Não, foi só uma forma mascarada que ele usou ali para substituir essa festa pela comemoração do santo católico, né? Que eles canonizaram São Valentim, né? Como um santo. E definiram que o dia 14 de fevereiro seria a data de São Valentim, porque era a data que ele morreu, né? Então, eles lutaram para abolir essa festa pagã, mas substituíram ela por essa celebração de São Valentim. Então, apenas trocou o sujo pelo mal lavado, né? Continuou o paganismo do mesmo jeito, só que de uma forma mascarada. Eles cristianizaram uma festa pagã. E assim, o dia de São Valentim ficou conhecido no mundo inteiro como o Dia dos Namorados. Aí a pastora me pergunta, mas como assim? 14 de fevereiro, mas no Brasil não é 12 de junho? É isso que eu ia perguntar. Então a gente vai ver agora um motivo que só no Brasil é comemorado no dia 12 de junho. É porque, na verdade, quando foi no ano de 1948, o publicitário chamado João Dória... Você conhece o João Dória? O ex-governador de São Paulo? Então, foi o pai dele que criou o Dia dos Namorados. O pai dele ele era publicitário. E com isso, ele estava trabalhando, estava sendo diretor de uma agência de publicidade chamada Standard Propaganda. E foi contratada essa agência para alavancar as vendas de uma loja chamada Clipper, né? Porque naquele período ali, você pode ver, em fevereiro tem o carnaval, então já alavanca as vendas. Em março tem a Páscoa, alavanca as vendas. Aí tem também em maio o Dia das Mães, que alavanca as vendas. Aí em junho não tinha nada. Então, ele elaborou uma estratégia focada nos outros países. Como no Brasil não se comemorava Dia dos Namorados e nos outros países se comemorava em fevereiro, então ele decidiu, né? Como em junho tem o santo casamenteiro dos católicos, que é Santo Antônio, né, que é no dia 13, e tem toda essa data de São Valentim aí também, ele decidiu elaborar essa propaganda, né? Aí ele criou o slogan falando assim: não é só com beijos que se prova o amor. E dessa forma, realmente ajudou, né? As pessoas começaram a celebrar o Dia dos Namorados naquele tempo ali, e foi se espalhando pelo Brasil todo, e chegando ao ponto do que está nos dias de hoje, né? As pessoas comemoram, não sabem nem se é da vontade de Deus, né? E aí, vemos aí o paganismo, né? Nos dias de hoje, nesse Dia dos Namorados. Aí ficou sendo assim, dia 12 de junho é como se fosse o Dia dos Namorados, ou seja, o início do relacionamento, e dia 13... o dia do casamento, né? Que é o dia de Santo Antônio, né? É verdade. Então, na cabeça deles é isso. Então, para você ver como Satanás ele é astuto e ele mascara as coisas das trevas, né? A Lupercalia, que era uma festa pagã no passado, se transformou hoje em dia no Dia dos Namorados. E aquele falso deus a qual eles adoravam naquele tempo, que era Fauno Lupercus, virou hoje São Valentim e também Santo Antônio. Então, só mudou o nome, mas continua sendo um demônio que as pessoas adoram, que as pessoas idolatram, que as pessoas servem, né? E isso é muito sério, isso é muito grave, né? A gente não deve praticar essas coisas, porque Deus ele não se agrada. E como a gente está noivo, né? Como testemunho do nosso relacionamento, a gente deixa aqui o conselho para você que está esperando em Deus a sua pessoa amada, né? Que Deus está preparando. Saiba que o que Deus prepara é o melhor possível. Então aguarde o tempo de Deus, porque quando Deus entrar com a providência, quando Ele decidir liberar a sua bênção, você vai proclamar o nome dEle por onde passar e contar o testemunho do que Deus fez, porque o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E saiba de uma coisa, tome cuidado, não pense que por causa que os tempos mudam, né? O tempo está mais liberal, os relacionamentos agora estão de passagem, né? Hoje você está com uma pessoa aqui, outra lá, mas isso não é da vontade de Deus. A palavra de Deus, ela não muda,
apesar dos tempos mudarem, mas Deus não muda, a sua palavra também não muda. Então, namoro é coisa séria. Namoro não é de beijinho na boca, namoro não é de relação sexual, não. É necessário o casamento. Quando a gente se casa, aí sim nós estamos firmados até a morte, até o fim. E a gente não deve se divorciar jamais, porque a palavra de Deus fala que Deus ele odeia o divórcio, né? E aquele que se divorcia, ele não tem, em momento, em hipótese alguma, nenhuma possibilidade dele se casar de novo, né? A palavra de Deus, ela abomina isso. E devemos estar alinhados com a vontade de Deus e não com a vontade do mundo. Então, eu quero deixar aqui para finalizar um versículo da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 12, no seu versículo 2, que diz assim: não se amoldem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de saber qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quer falar mais alguma coisa, pastora? Não, eu sei, é tipo assim que o casal quando começa a namorar, quando é da vontade de Deus, ele não namora para casar, ele casa para namorar, né? Então o namoro vem depois, né? O relacionamento, quando a gente conhece uma pessoa que Deus prepara, é para se conhecer, ou seja, você saber quem é, porque você vai se casar, o homem, tanto certo como a mulher. Então a gente se conhece para ver quem é a pessoa, Deus vai mostrando se é da vontade do Senhor, mas a pessoa nunca namorar, é por isso que muitos casamentos não dá certo. Aí eu conheci uma pessoa, eu namorei 10 anos, namorei e não casei porque não deu certo. Porque não é para namorar, a gente casa primeiro para depois namorar com seu esposo, com essa esposa. Aí sim, e é um casamento, um namoro abençoado por Deus. Glória a Deus. Então, amém. Então vamos ficando por aqui, que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsebaot, nos permitir. Fique na paz e no amor do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Amém.